Então, gente, oficialmente, bom dia para vocês, para todos nós. Eu mandei um vídeo para vocês no grupo da turma sobre a primeira parte do que se refere à elaboração de documentos e às questões de mudanças da resolução, né, das resoluções elaboradas pelos conselhos federais, pelo Conselho Federal, pertinente à elaboração de documentos. Então, vocês viram, quem assistiu o vídeo, viu que teve muitas mudanças, né, ao longo da nossa história enquanto profissão de psicologia, né? As demandas vão acontecendo, a história vai mudando, né? E a gente precisa acompanhá-la. Então, hoje, né, eu vou falar um pouco para vocês sobre os princípios técnicos relacionados diretamente, né, à resolução 06 de 2019, tá? Quem viu o vídeo acompanhou as mudanças pertinentes às resoluções, né, e a resolução que está em vigor agora, né, que é essa resolução 6 de 2019, né, ela já está no Moodle. Eu não sei se vocês já baixaram, então a disciplina ela vai se basear dentro dessa resolução, tá? E aí nós, enquanto estudantes de psicologia e profissionais, a gente precisa compreender o que ela pede, né? O que ela demanda de nós psicólogos para nos atualizarmos e fazer cumprir a nossa atuação na elaboração de documentos, tá bom? Então, eu vou trazer para vocês o que significa esses princípios fundamentais na elaboração de documentos. Estou tentando fazer a apresentação abrir, mas ela tá difícil. Só um pouquinho. Então, assim, dentro da resolução, né, ele fala na primeira parte da resolução, ela fala vários considerando, que significa, são os objetivos e as justificativas que fizeram, né, o Conselho Federal criar essa resolução, né, as razões por quais e o que o psicólogo precisa se basear. E aí eles criam esses princípios fundamentais, né, o que deve conter, o que deve ser levado em consideração na elaboração de documentos. E aí, nesses princípios fundamentais, ele já começa falando sobre o que é documento psicológico, né, que eu trouxe para vocês no vídeo da aula anterior, né. Documento psicológico nada mais é do que um instrumento de comunicação escrita, né, e é importante eu colocar que mas documento psicológico é apenas comunicação escrita? É apenas documentação escrita. Documento só serve se ele for escrito na psicologia. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, muitos psicólogos confundem e acham que dar um depoimento, se for convidado para dar um depoimento em alguma questão de processo judicial, ele está documentando por dar um depoimento. Isso não é documento, isso é depoimento, entendeu? Então, dentro da área de psicologia, documento psicológico é uma comunicação escrita, unicamente, resultando de serviço psicológico a pessoa, grupo, instituição, né? E aí eu trouxe algum dado bem importante dentro da resolução. Ao psicólogo deverá adotar como princípios fundamentais na elaboração dos seus documentos as técnicas da linguagem escrita, princípios éticos, técnicos e científicos da profissão. É isso aqui que vai basear a nossa aula de hoje, tá bom? Aos princípios fundamentais, que é o princípio da escrita formal, o princípio técnico e o princípio ético, né, da atuação da gente enquanto elaboração de documento. E aí eu trouxe essa outra parte que é muito, muito importante a gente compreender. De acordo com os deveres fundamentais previstos no Código de Ética, então vocês viram o Código de Ética do psicólogo, logo que vocês entraram na formação de psicologia. E todo semestre a semestre vocês vão se aprofundando para compreender o que é ético e o que não é ético na psicologia, tá? E aí ele coloca que nós precisamos, né, prever o Código de Ética da nossa atuação, né? E ele traz que na prestação do serviço psicológico, os envolvidos no processo possuem o direito de receber informações sobre os objetivos e resultados do serviço prestado, bem como ter acesso ao documento produzido pela atividade do psicólogo. Qual a mudança
principal aqui nessa nova resolução é que antes não existia claramente uma resolução, uma regra que instituísse que nós psicólogos deveríamos, né, dar a quem solicitasse, né, envolvido dentro desse processo de avaliação psicológica ou serviço de psicologia de forma geral, ou na avaliação psicológica, ou numa intervenção psicológica, eles precisam ter acesso ao documento, né, ou ter a informação do que foi avaliado, entendeu? Antes isso não era claro. E nessa nova resolução ele traz essa, né, essa informação. Mais na frente vocês vão compreender, né, até o final do semestre vocês vão compreender quais são os documentos que a gente deve dar devolutiva, né, final, e os que não necessariamente precisa marcar a entrevista devolutiva. Mas o que é importante vocês saberem é que na nossa atuação profissional a gente precisa, né, caso for solicitado pelos envolvidos no processo da avaliação psicológica, a gente precisa dar sim a informação, né, e eles precisam, se eles quiserem, ter acesso ao documento que nós produzimos na nossa atividade de psicologia, o que nos dá ainda mais uma responsabilidade para fazer uma escrita, né, formal, técnica e muito segura daquilo que a gente está avaliando, compreendem? Porque muitas vezes os psicólogos fugiam dessa responsabilidade, né, ou escreviam um documento com informações rápidas, curtas e que não davam necessariamente informações fidedignas sobre o que ele estava avaliando, entendeu? Então, muitas vezes o psicólogo tem uma avaliação bem interessante sobre o processo. É uma avaliação muito assertiva, mas ele não consegue escrever aquilo que ele percebe, tá? Então, nós, enquanto psicólogos, a gente precisa desenvolver a nossa escrita, né, documental da nossa atuação profissional. Então, por que tem tanta gente que tem dificuldade de escrever um TCC? Que é uma pesquisa que é de algo que a gente gosta, mas nem sempre a gente tem pessoas que conseguem escrever de forma tranquila, e nós precisamos desenvolver essa escrita, né, científica e formal, tá bom? Até aqui, gente, tudo bem? Podemos seguir? E aí a gente vai para os princípios técnicos, tá certo? Dentro dos princípios técnicos, vocês vão ver o que significa esse princípio técnico, né? Técnico é o quê? Algo que fica metodologicamente metódico, organizado e didático dentro de uma escrita de um documento. Então, ele traz que os princípios técnicos é o quê? Todos os documentos devem conter dados fidedignos que validam a construção do pensamento psicológico e a finalidade a que se destina. Então, todo psicólogo precisa falar de algo verdadeiro que você está identificando, né? E trazer o objetivo da escrita daquele documento, entendeu? Então, vocês vão ver na próxima aula que a declaração tem um objetivo, o atestado tem outro objetivo, o relatório tem outro objetivo, o laudo tem outro objetivo, e nós precisamos compreender o objetivo de cada um para poder fazer o documento certo. E aí, gente, parece bobagem, mas o quanto a gente vê psicólogos, né, psicólogas dando documentos de pessoas que eles não conseguem, que eles fazem por amizade, por coleguismo, só para que a pessoa ganhe algum dinheiro específico de forma antiética, entendeu? Eu tô falando isso porque com certeza vocês já devem ter visto, e isso é muito comum, pessoas procurarem nós psicólogos para dar, por exemplo, um laudo, um documento que comprove que ele confirma que ele pode ter porte de arma, que ele tem condições de fazer uma cirurgia bariátrica, uma vasectomia. Então, são documentos como esse que nos afirma, que nos responsabiliza daquilo que a gente está colocando, entendeu? Então, por isso que ele traz que precisa ser um dado fidedigno. O documento é resultado de uma avaliação ou intervenção psicológica, ou seja, de um serviço psicológico que a gente esteja prestando, e deve observar os condicionantes históricos e sociais e seus efeitos nos fenômenos psicológicos. Por mais que um atestado traga uma certificação
certifica que aquela pessoa está naquele estado mental, naquela situação, naquele momento. Então, vocês vão ver que na elaboração de documento a gente precisa respaldar o documento, por isso que os documentos têm que ter data, tá? E eles precisam estar relacionados, cada documento vai ter sua especificidade, mas a gente precisa compreender, e acho que vocês já conseguem perceber que nós, enquanto seres humanos, a gente faz parte de um contexto social que nos transforma, né? E que a gente precisa levar em consideração os aspectos sociais que influenciam no nosso comportamento, né? No dia a dia, tá bom? E aí, outra coisa que os princípios técnicos traz é que o documento deve considerar, como eu estava falando, a natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada do fenômeno psicológico, ou seja, né, por mais que a gente faça um psicodiagnóstico de alguém, que a gente aplique testagem, que a gente chegue a uma conclusão naquele momento, a gente precisa levar em consideração o que a pessoa nos traz, o que o nosso cliente, o nosso paciente nos traz naquele exato momento. Isso não significa que será para sempre. Isso aí, o que eu estou colocando isso para vocês é o que vocês já estudaram e já viram, né, em avaliação psicológica, eu acho que com Ohana, não é isso? Então, a gente precisa considerar, né, as pessoas como um papel, né, dinâmico dentro da sociedade, tá bom? Outra questão que é importante que a gente consiga perceber é que toda e qualquer modalidade de documento deverá ter todas as laudas numeradas, rubricadas, da primeira até a penúltima lauda, e a assinatura do psicólogo na última página. Isso são informações técnicas, tá? Sabe quando a gente tem as regras da ABNT? Que eu sei que tem muita gente que tem raiva dessas regras da ABNT, porque ela é complexa, é difícil, etc. Na elaboração do documento, eles trazem essa técnica, tá? Então, vocês vão ver que nem sempre para fazer uma declaração eu vou ter mais de uma página. Mas, por exemplo, em laudo, em relatórios, né? Em documentos maiores, eles pedem que tenha essa organização. Então, por exemplo, quando eu vou fazer avaliações de vocês, né, na entrega do documento, eu vou precisar, né, observar se vocês seguem essas regras aqui, né, se as laudas de vocês estão enumeradas, se estão rubricadas, se na penúltima, se a última lauda tem assinatura ou não, entendeu? Então, todas isso são técnicas que vocês vão aprender ao longo de cada documento, tá bom? E aí, o princípio da linguagem técnica, tá? No princípio da linguagem técnica, ele coloca assim: a linguagem escrita deve basear-se nas normas cultas da língua portuguesa, tá? Então, a nossa linguagem verbal, ela mudou já há muito tempo, já muda conforme a gente vai adquirindo conhecimento, lendo mais, quando a gente se relaciona com outras pessoas, então nossa comunicação, ela se torna muitas vezes mais cultas. E aí na escrita é que precisa ter mesmo essa escrita culta, né? E aí ele deve ser considerado, né, na técnica da psicologia, na objetividade da comunicação e na garantia dos direitos humanos. Quando eu coloco, gente, eu acho que vocês já viram, sou uma pessoa bastante objetiva muitas vezes, né? Na maioria do tempo eu tento ser objetiva. Porém, nos documentos, existem documentos que eles são mais diretivos e outros eles precisam trazer objetividade, né, a partir da nossa prática profissional. Então, eu lembro que uma vez quando estava dando aula para vocês, eu fazia aqueles paper organizacional e aí vocês vinham com... Eu disse assim, gente, vocês vão me entregar o que é seleção, fazer um processo seletivo. E aí umas equipes vinham com citação do que era o processo seletivo, citação de como era a dinâmica de grupo, por aí vai. É legal, é ótimo, tá? Em alguns documentos é necessário fazer o referencial teórico, mas a gente precisa ser mais objetivo e claro, tá? Com aquilo que a gente está expressando, tá bom? Mas em alguns documentos é necessário trazer referência para corroborar com a sua avaliação, tá? Os documentos psicológicos devem ser escritos de forma impessoal, na terceira pessoa, com coerência que expressa a ordenação de ideias e a interdependência dos diferentes itens na estrutura do documento. Ou seja, a gente vai precisar, desenvolver cada vez mais
essa escrita na terceira pessoa e de forma impessoal. A gente não pode se colocar, eu vi que fulano de tal fez isso, eu percebi, percebe-se que, né, observa-se, entendeu? Então a gente precisa desenvolver essa habilidade na escrita. Então vocês devem estar vivendo isso também na elaboração do TCC, né? Alguns orientadores pedem que você escreva na terceira pessoa, outros já abrem mão disso, né? A BNT ela deixa isso muito mais solto. Mas na resolução do CFP ele traz essa regra. Todos os documentos precisam ser escritos, né, de forma impessoal e na terceira pessoa, tá? E de um texto muito coeso, né, e coerente. Outra questão é: o documento psicológico não devem apresentar descrições literais dos atendimentos realizados, salvo quando tais descrições se justifiquem tecnicamente. O que isso significa? Né? Quando ele traz que os documentos psicológicos não devem ter descrições literais dos atendimentos realizados, ele está dizendo que a maioria dos documentos eu não preciso descrever. Imagine que você começa a atender uma criança, né, na clínica, e você, após a sessão, você coloca lá no prontuário, você faz a evolução e tudo mais, né? E você vai colocando o que foi realizado durante as etapas das sessões. Só que, por exemplo, se você for fazer um laudo, não necessariamente em alguns documentos, né, não só laudo, vamos utilizar assim, em alguns documentos você não precisa entrar em detalhes sobre tudo o que aconteceu na sessão. Porque, por exemplo, quando ele coloca assim, se ele colocasse dentro da resolução que deve ter descrições literais, você teria que colocar como ele estava vestido, como ele abriu a porta, qual é o jeito dele sentar, como é que ele... Não que isso não seja importante, gente. Sim, é importante a gente observar e ter atenção a esses aspectos. Mas a gente só pode utilizar alguns tipos de descrições do nosso atendimento, da nossa avaliação psicológica, se isso se justificar e se for importante durante, né, a elaboração documental. Ficou claro isso? Vocês estão acompanhando? Tem alguma questão a colocar? Digam só se eu posso continuar, se tá tranquilo, se não tá. Lara, isso é num documento, é que não precisa ter? É, por exemplo, se você for fazer um relatório de uma que foi solicitado pelo CRAS, que você vai fazer uma visita domiciliar, não necessariamente você precisa descrever todas as visitas que você foi, entendeu? De forma descritiva, detalhada. Você pode descrever de forma generalizada, mas trazendo aspectos importantes. Mas, por exemplo, em uma visita, lhe chama a atenção alguma questão. Aí você pode trazer no relatório. Ele precisa ser justificada tecnicamente. Por exemplo, numa declaração você não vai precisar justificar o atendimento que você faz, porque é uma declaração, entendeu? Nem um atestado. No atestado você vai atestar algum diagnóstico que você faz com a pessoa. Você não precisa descrever como você chegou a esse diagnóstico. Isso fica para o laudo ou para um relatório, tá bom? E aí os princípios éticos, a gente já está finalizando. Os princípios éticos, ele diz assim: primeiro, baseie-se pelo código de ética. Então, quando ele traz os princípios éticos na resolução, eles trazem muitas alíneas, né, muitos itens do código de ética. Então, na elaboração do documento, a gente deve sempre levar em consideração o nosso código de ética. E aí eu trouxe esse textão aqui para a gente ler, só para que vocês entendam a importância dos princípios éticos. Sempre que o trabalho exigir, poderá o psicólogo, mediante fundamentação, intervir sobre a demanda e construir um projeto de trabalho que aponte para a reformulação dos condicionantes que provocam o sofrimento psíquico, a violação dos direitos humanos e a manutenção ou prática de preconceito, discriminação, violência e exploração como formas de dominação e segregação, tá? O que é que ele quer dizer com isso? Que tudo que nós realizamos precisa ser documentado. Nós precisamos fazer valer a documentação que a gente precisa fazer valer o serviço que nós prestamos, entendeu? Então, vocês na prática de estágio de vocês, por isso que muitas vezes o professor diz assim:
Traga um projeto, diz que você vai realizar, ou ao final do estágio você tem que entregar um relatório descrevendo o que você fez, né? Porque nós precisamos documentar, né? Nós precisamos ter documentos que comprovem o nosso projeto e comprovem nossa atuação. A gente não pode ter atuação baseada no nosso senso comum, não. Porque quando a gente cria um projeto, a gente vai atrás de referencial para comprovar aquilo que a gente está querendo desenvolver e aquilo que a gente observa, entendeu? Então, dentro da nossa prática profissional, em qualquer lugar que nós estivermos, a gente precisa documentar. Eu não sei como é a relação de vocês, como é os estágios de vocês, mas é importante que eu lembro que vocês nos estágios básicos, vocês faziam diário de campo, né? Escrevia como foi aquele dia naquele estágio e tudo mais. Não sei se isso é semanal, não sei se isso era mensal, enfim. Mas vocês documentavam, vocês traziam um relato daquilo que aconteceu no estágio. É uma forma de documentar, tá certo? Outra coisa que é importante que a gente observe é que é dever do psicólogo, isso é também importante. É dever do psicólogo elaborar e fornecer documentos psicológicos sempre que solicitado ou quando finalizado um processo de avaliação psicológica. Eu falei isso no início da nossa apresentação de hoje. Como eu falei para vocês, isso não era regra, hoje é regra. Então, nós temos como dever ético dar devolutiva, nós temos como dever ético documentar e, se caso alguém necessitar, a gente fazer de fato uma apresentação daquilo que nós avaliamos, né, no serviço prestado a ele. Por exemplo, por que eu falo tanto que é nosso dever dar feedback após um processo seletivo, né, que as pessoas não devem ficar sem resposta, né? Porque é ético, gente, está no nosso código de ética. Um psicólogo que faz uma avaliação psicológica, uma seleção de pessoas e não dar feedback sobre ele, você está sendo antiético com a pessoa e com você mesmo. Porque é importante, a gente precisa fornecer o feedback às pessoas para promover o crescimento profissional e pessoal das pessoas. Então, é importante que a gente faça isso. Vocês vão ver que no final da resolução, né, existem as entrevistas devolutivas e alguns documentos necessitam a entrevista, é obrigatório ter uma entrevista devolutiva e outros documentos não necessariamente precisam ter entrevista devolutiva, só a entrega documental, entendeu? Então, de um modo geral, é isso que nós vamos ver hoje, tá? Os princípios da elaboração de documento, que é o princípio técnico, o princípio da linguagem técnica e os princípios éticos. Esses são os 3 princípios que fundamentam a elaboração de documento. Então, após visto isso, a gente já entra na parte documental, tá? Que a gente vai ver na próxima semana, iniciando pela declaração. E aí, na próxima aula, eu vou trazer para vocês, né, o que é que deve ter uma declaração, qual o objetivo, como fazer, vou trazer estudos de caso para a gente discutir de como fazer essa elaboração de documento, e aí já começa aquelas atividades que a gente planejou aqui no início das nossas aulas. Tudo bem, gente? Alguma dúvida sobre esse conteúdo? É amanhã, no caso, amanhã. Amanhã a gente vai ver... Eita, gente, amanhã não é elaboração de declaração, não. Amanhã, eu não sei se eu falei pra vocês. Amanhã a gente vai ver algumas questões de concurso, entendeu? Agora que eu me toquei, que nossa aula já é amanhã, não é próxima semana. Então, amanhã eu vou trazer algumas questões de concurso pra gente resolver. Obrigada, Heloísa, pelo lembrete. Eu vou trazer algumas questões de concurso que tem a ver com esse conteúdo que a gente viu, tá certo? Então é isso, gente. Nossa aula de hoje é basicamente essa. Eu disse a vocês que eu ia caminhar de forma tranquila essas 2 semanas, que eu sei que vocês estão fazendo as avaliações ainda. Mas amanhã a gente tem uma aula voltada à resolução de questões. E aí vocês vão... a gente vai se organizando para a próxima semana já começar a elaboração do documento, tá certo?
Então é isso, gente. Bom dia pra vocês, né? Vou deixar gravada a aula e depois eu mando o link pra vocês, tá certo? Qualquer dúvida que vocês venham a ter, eu estou à disposição. E as meninas do estágio até mais tarde, tá? Beijo.